Vamos abrir, irmãos, nossas Bíblias no primeiro capítulo do Evangelho de João. Nós estamos nessa série de mensagens, Creia e Viva. A ideia é passear pelo Evangelho segundo João, versículo por versículo, extraindo lições para a nossa vida. João, capítulo 1. Essa é a quinta mensagem nesse capítulo 1, e ainda temos mais umas 2 ou 3 dentro mesmo desse capítulo 1 de João. Com o tema João Batista, o grande eu não sou. O grande eu não sou. Irmãos, no ano passado, Billy Graham descansou no Senhor, um dos maiores evangelistas que a história tem notícia. Há uma estimativa de que Billy Graham pregou para mais de 82 milhões de pessoas. Seu ministério, sua influência, o mundo não sabe dimensionar. Mesmo que Billy Graham tenha trabalhado com diversas denominações cristãs, Billy Graham sempre foi membro de uma igreja batista. Por mais de 50 anos, Billy Graham foi membro da primeira igreja batista em Dallas. Apenas aos 90 anos, ele se mudou para uma pequena igreja mais próxima da sua casa, a primeira igreja batista de Spartanburg, na Carolina do Sul, onde ele finalmente descansou no Senhor. Quando Billy Graham iniciou as suas cruzadas em 1948, ele se vestia de maneira pitoresca, típica. Ele usava ternos e gravatas de cores berrantes e usava um tradicional sapato branco. E havia muita curiosidade sobre Billy Graham. Durante uma cruzada que ele realizou em Los Angeles, milhares de pessoas se reuniram para ouvi-lo, e muitas celebridades estavam lá. A cruzada estava programada para acontecer apenas em 3 semanas, mas vieram tantas pessoas que a cruzada durou 8 semanas. Um empresário do ramo de jornalismo, muito influente, veio uma noite para ouvir o jovem evangelista, e ele ficou tão impressionado que no dia seguinte ele enviou um telegrama com palavras elogiosas ao pregador para todos os seus jornais, e os jornais publicaram isso. E logo depois a foto de Billy Graham, o Batista, Billy, o Batista, apareceu em todos os jornais do país. E aí, irmãos, o Espírito Santo usou essa publicidade gratuita, feita por um magnata aparentemente sem Deus, para catapultar, para lançar o ministério de Billy Graham. Quando Billy Graham escreve a sua autobiografia, ele disse que essa cruzada foi o divisor de águas. Deus usou esse momento, essa cena, para abrir portas ao redor de todo mundo. 2000 anos antes de Billy, o Batista, havia um outro pregador curioso, chamado João o Batista. João Batista. João também usava roupas estranhas, incomuns. Havia muita coisa em João que gerava curiosidade, e as pessoas iam até João, muitas movidas por curiosidade.
Por exemplo, João nunca cortou o cabelo, nunca fez a barba. João usava um casaco de pelo de camelo e usava um cinto de couro. João comia comidas estranhas, ele comia gafanhoto e se alimentava de mel. E por isso mesmo Mateus e Marcos nos dizem: grandes multidões se reuniam no deserto só para ouvir esse homem estranho, João o Batista. Vamos ver um pouquinho da história dele em João, Evangelho segundo João, capítulo 1, os versículos 19 e 28, que dizem assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: e então quem é você? É Elias? Ele disse: não sou. É o profeta? Ele respondeu: não. Finalmente perguntaram: quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si próprio? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. Alguns fariseus que tinham sido enviados interrogaram-no: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu João: eu batizo com água, mas entre vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele é aquele que vem depois de mim, e não sou digno de desamarrar as correias de suas sandálias. Tudo isso aconteceu em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Irmãos, todos nós sabemos que Jesus é o grande eu sou. Jesus reivindicou o mesmo título que Deus usou quando se apresentou a Moisés na sarça ardente. Moisés perguntou: Senhor, quando eles perguntarem quem foi que te enviou, Deus disse: Moisés, diga para eles que eu sou te enviou. E Jesus reivindicou esse mesmo título para si mesmo. Aqui no Evangelho segundo João, nós seremos apresentados a 7 reivindicações do tipo eu sou, feitas por Jesus. Jesus diz: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Olha, durante toda essa série nós vamos ver em detalhes cada uma dessas 7 reivindicações. Se Jesus é o grande eu sou, irmãos, João Batista é o grande eu não sou. Eu não sou. Nós vamos aprender 2 importantes valores da vida de João, que demonstra para nós como esse homem vivia e como Deus quer que eu e você vivamos. Todos nós que amamos Jesus devemos imitar João nessas 2 áreas, e a primeira delas é essa aqui: João resistiu o pecado da autopromoção, orgulho, autopromoção. Quando perguntaram quem ele era, ele respondeu: eu não sou o Messias. João fez 3 negativas, 3 negações. Eles perguntaram: você é o Messias? Ele disse: eu não sou. Nesse momento havia, irmãos, uma intensa expectativa entre os judeus, uma expectativa messiânica.
Deus vai enviar o Salvador, Deus vai enviar o Libertador, e o Libertador vai nos liderar, e nós vamos derrotar o Império Romano. Ele será o nosso rei, ele será o nosso general, e nós vamos lutar debaixo da liderança dele, e ele vai nos salvar. Os judeus estavam esperando o Messias por 400 longos anos. João era um pregador popular, ele já tinha discípulos. Teria sido tentador ele dizer: bem, talvez eu seja o Messias, mas ele enfaticamente declarou: eu não sou. Segundo, perguntaram a João: você é Elias? Elias? Nas últimas linhas do Antigo Testamento, Deus prometeu que enviaria Elias antes que o dia do Senhor chegasse. Irmãos, os judeus esperavam Elias, o profeta, vir. Eles esperavam de tal maneira que as famílias, era costume entre as famílias judaicas adicionarem um assento vazio à mesa na refeição da Páscoa para Elias. As famílias faziam isso. Família de 7, eles preparavam 8 lugares. O lugar vago é para Elias, porque Elias vai vir. Até hoje os judeus mais tradicionais celebram a Páscoa dessa maneira, uma cadeira vaga para Elias. Então perguntaram para João: você é Elias? Ele disse: não, eu não sou Elias. E isso é interessante porque, de acordo com Jesus, João cumpriu o papel de Elias. O papel, ele veio anunciar o Messias. Jesus diz isso em Mateus 11, Jesus disse: e se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Agora isso apenas mostra que João era tão humilde, João Batista, tão humilde, que ele nem percebeu toda a extensão de como Deus o estava usando como precursor do Messias. Perguntaram: você é Elias? Ele disse: não, eu não sou Elias. Terceiro, perguntaram a ele: você é o profeta? Em Deuteronômio 18, Moisés predisse que um grande profeta seria enviado por Deus. Deus colocaria suas palavras na sua boca. Jesus cumpriu essa profecia. Então, mais uma vez, João disse: não, eu não sou o profeta. Então quem foi João? Ele foi o grande eu não sou. Irmão, se havia alguém que pudesse se gabar da sua espiritualidade, da sua importância histórica, da sua importância para o cristianismo, da sua importância para o reino de Deus, se havia alguém que pudesse se gabar, esse era João Batista. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1 que João estava tão cheio do Espírito Santo que ele já era cheio do Espírito Santo no ventre da mãe dele. Eu penso que a turma lá da Terra da Promessa ora para que Deus encha algumas crianças do Espírito Santo, para ver se elas param um pouquinho. Eu não sei como é que é uma criança cheia do Espírito Santo, mas João era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. Mesmo quando ele era um recém-nascido, João estava cheio do Espírito Santo. João foi um grande exemplo para nós, irmãos, de verdadeira humildade. A Bíblia diz em 1 Pedro 5, sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Você é culpado de orgulho? Você é uma pessoa orgulhosa? Aqui estão 5 passos descendentes do orgulho. São passos descendentes, é do alto para baixo, é de cima para o fundo do poço.
São passos descendentes. O primeiro é classificação. Classificação. Há um desejo, irmãos, por posição, o orgulhoso. É posição melhor. Isso é um desejo até muito comum dentro das igrejas. Eu quero passar à frente. Eu quero ser melhor que fulano. E as pessoas usam até versículos para justificar isso. Pastores que pregam isso usam Deuteronômio 28, olha, o Senhor fará de vocês a cabeça das nações, não a cauda. Classificação. Um cantor gospel que já foi famoso, mas caiu em desgraça, porque falou tanta besteira. Ele estava num programa de entrevistas, ele disse que, educando o filho dele, ele disse: meu filho, eu não aconselho que você seja baterista, não aconselho que você seja baterista, porque meu filho, o baterista fica no fundo do palco, ele já ensinava para o filho essa questão de posição de destaque. Você nunca vai ouvir as pessoas gritando: nós somos o número 2. Os flamenguistas estão todos bobos aí, nós somos o número 1. Bobagem, é um campeonatozinho qualquer. Ninguém grita: uau, eu sou o número 2, porque todo mundo quer ser o número 1. Só tem lugar para um número 1, irmãos, e já está ocupado, Jesus. Mas a gente luta por isso. Sabe o nome disso, irmãos? Orgulho. Existe um degrau abaixo da classificação, que é a competição. É o segundo passo na escada descendente do orgulho. Todos nós, irmãos, estamos conscientes da nossa classificação e da classificação de todos os outros. Aí o nosso pensamento é de que se a gente não consegue ser o número 1, pelo menos eu não vou ficar atrás de quem eu conheço. Entendeu? Se eu não sou o número 1, pelo menos eu não vou ficar atrás de quem eu conheço. Por isso, irmãos, a gente está tentando o tempo todo passar à frente dos outros. Meu carro é melhor que o seu. Minha casa é maior que a sua. Minhas roupas são mais descoladas do que as suas. Eu sou um cara mais legal que você. A gente compete com os outros. Sabe qual é a pior coisa para o seu carro velho? É o seu vizinho comprar um carro novo. Aí você olha e fica assim: ai, besteira esse negócio de carro novo, IPVA caro. Pagar mais IPVA, o meu velhinho tá bom demais. Tá nada, você está se roendo por dentro, que o outro comprou um carro melhor. João não estava competindo com ninguém, irmãos, ninguém. Classificação, competição, centro. É o próximo degrau, centro. Você conhece alguém que pensa que o universo inteiro gira ao redor dele? Conhece alguém assim? Uma pessoa que sempre quer que ela seja o centro das atenções. Bom, se eu não posso ser o número 1,
Se eu não posso passar à frente de todas as pessoas que eu conheço, então eu vou impor a minha vontade. A minha opinião é que vai prevalecer. A minha vontade é que tem que ser cumprida. Tem que ser do meu jeito, porque o meu jeito é o melhor. Eu não sou o número 1, eu não vou passar à frente dos outros, mas a minha vontade vai ser feita. Vale o que eu penso, vale o que eu quero, vale o que eu gosto. Por quê? Porque eu sou o centro. Eu sou o centro. E eles passam a pensar que de fato são o centro do universo e tudo deve girar em torno deles. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Orgulho. João sabia que a vida não era sobre ele. Finalmente lançaram uma música que diz isso, não é isso? Não é sobre mim. Não é sobre mim. A vida não é sobre mim. É Deus. Porque eu não sou o número 1, eu não vou passar à frente de ninguém, e eu também não sou o centro. Mas o orgulho diz: você é o centro. É a sua vontade, é o seu desejo. Imponha, brigue por isso. Não deixe os outros prevalecer. É você que vai prevalecer. Aí tem o quarto degrau. É uma escala descendente, irmãos. Vem a catástrofe. A catástrofe. É a próxima definição de orgulho. Catástrofe. É bíblico. Provérbios 16:18 diz: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. O único lugar em que orgulho vem antes de catástrofe é na sua vida. Orgulho vem antes da catástrofe. Foi assim que Lúcifer se tornou Satanás. Lúcifer tinha um problema de orgulho. Isaías 14, nós lemos que ele disse a si mesmo: eu subirei até o céu, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. O que Lúcifer disse: eu estou subindo, subindo, subindo. Mas Deus disse: não, Lúcifer, você está descendo, você está caindo, caindo, caindo. Foi o orgulho que expulsou Lúcifer do céu. E um dia ele vai enfrentar a destruição total, a catástrofe, a grande catástrofe. Então nós temos classificação, competição, centro, catástrofe, e finalmente nós temos choro. Choro. Você se lembra do orgulho de Simão Pedro? Pedro, o apóstolo. Na noite anterior à crucificação, Pedro, Jesus disse: olha, todos vocês me abandonarão. Pedro bate no peito e disse: olha, Senhor, esses outrozinhos aí podem te abandonar, mas eu nunca o abandonarei, nunca o negarei. E antes que o galo cantasse no próximo nascer do sol, Pedro já havia negado Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que Pedro negou Jesus pela 3ª vez. Pedro olhou através do pátio, viu os soldados levando Jesus embora. A Bíblia diz que Jesus fixou os olhos em Pedro. E Pedro saiu correndo, e Pedro chorou amargamente. Irmãos, é para isso
que o orgulho nos leva. Começa com esse pequeno sentimento de classificação. Aí a gente começa a competir com os outros. Aí a gente sente que é o centro, sou eu, é a minha opinião. É a minha opinião. A catástrofe é a queda. E finalmente o orgulhoso termina com choro. João Batista, ele determinou na vida dele que ele não faria uma autopromoção. Não faria uma autopromoção. Ele se negou o orgulho. O orgulho. A gente vive na era da autopromoção, irmãos. As redes sociais, o Instagram, está aí o tempo todo, nos tentando colocar a melhor foto, no melhor lugar, comendo a melhor comida. Está comendo um podrão, tira foto. Estou eu aqui de boa, comendo um hambúrguer artesanal. Mal sabe que é feito de carne de gato. É orgulho. A gente vive nessa época. Estou eu aqui, comprei um sapato novo. Estou eu aqui, estou pronto para night. Estou eu aqui no meu momento devocional, só eu e Deus, mostrando para o mundo todo. Que coisa estranha, irmãos. A gente tem essa coisa dentro de nós. Orgulho. Orgulho. Qual é a aplicação pessoal disso? Eu só vou descobrir quem eu sou em Cristo quando eu admitir quem não sou em mim mesmo. E me perdoem os pregadores da hiper, super, blaster, graça, que diz que você é tudo. Eu me levanto nessa manhã aqui para dizer: você é nada, eu sou nada. Se juntar todos nós não dá nada, porque nós não somos. Jesus disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. A gente precisa baixar um pouco a nossa bola, irmãos. Engolir essa coisa. Aliás, foi a pior coisa que o filho pródigo teve que engolir, não é? Se você acha que o filho pródigo, a pior coisa que ele teve que engolir foi comida de porco, não foi não, irmãos. A pior coisa que o filho pródigo teve que engolir foi o orgulho. E é o que a gente precisa engolir. Humildade, agora veja bem, humildade não é ter uma imagem ruim, pensar que você é um covarde, um inútil. Não, humildade é ter uma avaliação honesta de quem você é, como a Bíblia descreve. Por um lado, eu sou um pecador que merece a morte, merece o inferno, mas por outro lado, eu sou filho de Deus, amado do Pai. A humildade, irmãos, é encontrada na tensão, no equilíbrio dessas duas realidades. Um pecador miserável que merece o inferno, por outro lado, um salvo, um filho de Deus, um redimido, um perdoado, um herdeiro dos céus. É viver essa tensão constantemente. Paulo escreveu em Romanos capítulo 7 sobre a grande criatura miserável que ele era, que ele não podia abster-se de pecar.
Ele diz que as coisas boas que ele quer fazer, ele não fazia. E as coisas ruins que ele não queria fazer, ele fazia. Que quadro de fracasso, irmãos. Paulo, quando fala a respeito de si mesmo, ele não pinta um quadro de um super crente. Ele diz: eu sou um fracasso, porque o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Mas no capítulo seguinte, ele escreve como nós somos profundamente amados, como filhos de Deus, herdeiros de Deus com Cristo. Será que Paulo estava confuso? Capítulo 7 ele fala: eu sou um miserável. Capítulo 8 ele fala: eu sou o filho de Deus. Não, irmãos, Paulo entendeu o equilíbrio. Leia você mesmo esses dois textos. Romanos 7, sei que nada de bom habita em mim. Romanos 8, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Outra maneira de se lembrar, de lembrar dessa tensão, dessas duas forças que agem em nós, é lembrar que Jesus disse em João capítulo 15: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isso impede o orgulho, irmãos. No entanto, a Bíblia diz em Filipenses 4,13: tudo posso naquele que me fortalece. Isso evita que você seja um fracasso emocional, que nunca tenta algo de bom para Deus. Eu posso tudo em Cristo, então com Cristo eu vou tentar coisas grandes, eu vou tentar coisas maravilhosas, eu vou tentar vencer, eu vou tentar seguir em frente, mas sempre lembrando, é com Cristo, é com a força dele. O grande escritor cristão A.W. Tozer, ele escreveu sobre humildade. Um homem humilde não é um rato humano afligido com um senso de sua própria inferioridade. Ele aceitou a estimativa de Deus por conta própria. Ele sabe que é fraco e desamparado, como Deus o declarou, mas paradoxalmente, ele sabe ao mesmo tempo, ele está diante de Deus em mais importância que os anjos. Em si mesmo, nada. Em Deus, tudo. Vamos juntos? Em si mesmo, nada. Em Deus, novamente, em si mesmo, nada. Em Deus, tudo. Que grande lição para a gente aprender, irmãos. Que grande lição. E a segunda lição que nós aprendemos nessa manhã com João, é que João veio para construir uma estrada, para que as pessoas pudessem conhecer Jesus. João, você é o Messias? Não, não sou. Então você é Elias? Também não sou. Ah, ok, João, você é o profeta? Não, eu não sou o profeta. Elias, pelo amor de Deus, nos diga então quem você é. João, Elias não, João, né? João, nos diga quem você é. E aí João responde: eu sou a voz que clama no deserto, façam um caminho reto para o Senhor. João Batista sabia quem ele era e por que ele existia. Irmão, se você acha que João Batista era um coitado, porque o cara vivia no deserto, o cara não usava roupa de marca, não tinha dinheiro para cortar o cabelo e fazer a barba, não comia em restaurante, comia gafanhoto e se alimentava de mel. Coitado, né, irmãos?
João Batista tinha duas coisas que a maior parte de nós não tem. Ele sabia quem ele era e para que ele veio ao mundo. Você sabe quem é você? Segundo, você sabe por que você veio ao mundo? Identidade e destino é o que falta à humanidade. Aliás, é o que falta à igreja dos dias modernos. Identidade e destino. Saber quem você é e para que você está aqui. Quando você sabe quem você é e para que você está aqui, você para de correr atrás de coisas tolas, inúteis, fúteis. Ele veio para apontar as pessoas para Jesus. Havia algo que João disse e algo que João viu. João era uma voz dizendo: prepare-se para Jesus. Quando João perguntaram: João, você é o Messias? Não, não sou. Então você é Elias? Não, também não sou. Ok, então você é o profeta? Não, eu também não sou. João, quem é você? Ele cita Isaías 40, versículo 4. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos, as escarpas serão niveladas. Foi isso que João veio fazer. Ele construiu uma estrada para Jesus, uma estrada até Jesus, e é isso que nós deveríamos estar fazendo, irmãos. Remover os obstáculos para ajudar as pessoas a chegarem de onde elas estão até onde Jesus está. Mas, irmãos, a coisa estranha do nosso tempo é que o nosso testemunho, o testemunho de muitos crentes, é um testemunho tão fracassado, é um cristianismo tão porco, tão vil, tão ruim, que nós estamos colocando barreiras para as pessoas chegarem de onde elas estão até onde Jesus está. Nós deveríamos ser como João, aplanando os caminhos, alisando as estradas, para que de fato as pessoas possam chegar até Jesus. Mas o que nós estamos fazendo é o contrário. João disse algo: prepare-se para Jesus. Mas João viu uma coisa, ele viu a grandeza de Jesus. João Batista foi um grande homem, irmãos, um grande homem. De acordo com Jesus, Lucas capítulo 7, Jesus disse: eu lhes digo que entre os que nasceram de mulher, não há ninguém maior do que João. Ninguém. Mas peraí, Jesus, João não tem carro, João não tem roupa, João come mal, João não tem nem casa, mora no deserto, e ele é o maior. De nascido de mulher, ou seja, ser humano maior que João não há. Essa é a opinião de Jesus a respeito dele. Essa é uma homenagem prestada por Jesus, incrível. Em seguida Jesus diz assim: todavia, o menor no reino de Deus é maior que ele. João também foi grande, porque o seu nascimento foi um milagre, como o nascimento de Isaac. Antes que Gabriel visitasse Maria, Gabriel visitou o arcanjo, visitou o pai de João, Zacarias. A Bíblia diz em Lucas capítulo 1, a esposa de Zacarias, que se chamava Isabel, era estéril, ambos já eram idosos.
Mas como Deus realizou um milagre na vida de Abraão e Sara, Ele realizou um milagre na vida de Zacarias e Isabel. João nasceu, era um bebê de um milagre. Então esse homem que era o maior nascido de mulher, um nascimento milagroso, só podia falar sobre a grandeza de Jesus. E aí João capítulo 1, os versículos 26 e 27, entre vocês está alguém que vocês não conhecem, ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno de desamarrar. Agora veja só, na época de Jesus, os romanos pavimentaram centenas de quilômetros de estradas, calçaram centenas de quilômetros de estradas. Muitas dessas estradas existem até hoje, pavimentadas pelos romanos, mas a maioria das estradas não era pavimentada. As cidades, as aldeias eram de chão batido. Quando as pessoas andavam de um lado para o outro, seus pés ficavam empoeirados. Quando chovia, seus pés ficavam cheios de lama. E aí era trabalho do escravo mais baixo, de menor escalão. Era trabalho desamarrar as sandálias dos hóspedes e lavar os pés dos hóspedes. João olha para Jesus, vê a grandeza de Jesus. Na próxima mensagem, onde nós veremos, João aponta para Jesus e o identifica como o Cordeiro de Deus, que veio tirar o pecado do mundo. Quando ele vê a grandeza de Jesus, ele diz assim: eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele, não sou digno. Então aqui está o desafio pessoal que eu termino. Minha vida está atraindo pessoas para Jesus? Vamos lá. Vamos começar com os adolescentes. Lá na escola, o jeito como você vive, suas conversas, suas brincadeiras, suas piadas, está atraindo pessoas para Jesus? Vamos lá, jovens, na faculdade, com os amigos do mundo, a maneira como você vive está atraindo pessoas para Jesus? Vamos lá, meus irmãos adultos, vamos pensar no trabalho, você é funcionário ou você é patrão, a maneira como você trata os seus funcionários, a maneira como você trata o seu patrão, a maneira como você trata os seus clientes, está atraindo as pessoas para Jesus? Vamos lá, sinceramente. As pessoas, quando olham para você, elas pensam assim: esse é um cristão, tem algo diferente nesse homem, esse cara vive o que ele ouve lá na igreja. Sua vida atrai ou repele as pessoas? A maneira como você vive reflete o Cristo que habita em você? Ou o que você diz que habita em você? Ou a maneira como você vive repele as pessoas, afasta as pessoas? Se é para ser crente como ela é, eu estou fora. Se esse cara vai para o céu, eu não quero estar nesse céu não, porque eu quero distância dele. Jesus disse que aquele que não está comigo é contra mim, aquele que comigo não ajunta, espalha.
A gente acha, irmãos, que os grandes escândalos... Sabe o que é escândalo, né? Comete um pecado, escândalo. A gente acha que o grande escândalo é cometido por grandes pecados. Irmãos, o grande escândalo a gente está cometendo todo dia. Quando a gente vive essa vida porcaria, me perdoe a expressão, vive uma vida indigna do cristianismo e diz que é cristão, e a gente se torna escândalo, pedra de tropeço. O que Jesus disse que seria melhor fazer? Amarra aí uma pedra no pescoço, pula no rio Muriaé. Do que ser escândalo, do que atrapalhar pessoas a conhecerem Jesus. Tem gente que vive de tal maneira que atrapalha. O trabalho de João Batista era exortar as pessoas que se preparassem, porque o Messias estava chegando em breve. Sabe qual é o nosso trabalho, irmãos? É dizer às pessoas dessa geração para se prepararem, porque Jesus, o Messias, está voltando. Era domingo à noite. A data? 30 de outubro de 1938. Talvez você não saiba, mas se você estudou jornalismo, comunicação social, esse é um dos grandes fatos da mídia do século XX. Não havia televisões. Milhões de americanos estavam ouvindo a rede de rádios chamada CBS. Havia um programa de música suave, tocada por orquestra, quando de repente o locutor interrompeu e disse: senhoras e senhores, interrompemos o nosso programa para apresentar a vocês um boletim especial da rede de notícias de rádio internacional. E aí, durante a próxima hora, uma série de locutores histéricos descreveram o horror de uma invasão de monstros alienígenas vindos de Marte, que haviam desembarcado em Nova Jersey, próximo a Nova York. Eles usavam armas de raios de calor para matar as pessoas. Em algum momento o locutor disse que os invasores espaciais estavam se espalhando por toda a América. Veja, irmãos, não havia internet, não havia televisão, era só rádio. A voz quebrada de um locutor da cidade de Nova York, engasgando com o gás venenoso dos marcianos, completava um show. Ele informou: o nosso exército foi todo destruído, não temos mais defesas, seremos exterminados. E depois, com o microfone na mão, narrando os fatos, ele morre com o gás envenenado. Claro, irmãos, nós sabemos que essa notícia foi falsa, era uma dramatização, baseada num conto de H.G. Wells, chamado Guerra dos Mundos. A grade de programação da rádio, daquele dia, anunciava que seria uma rádio adaptação do conto de Wells, Guerra dos Mundos. Mas o resultado da transmissão foi histeria, foi pânico em massa. Embora alguns afirmem que as alegações de histeria dos jornais foram exageradas, estimou-se que 5 milhões de pessoas ouviram a transmissão e que 1 em cada 5 pessoas sofreu um trauma grave, pensando que aquela história era real. A história de pessoas que foram às ruas cobrindo o rosto com toalhas por causa do medo do gás venenoso. As linhas telefônicas da época ficaram bloqueadas de tantas pessoas ligando para tantas outras pessoas. De repente as igrejas lotaram de pessoas pensando: é o fim do mundo, é o fim do mundo.
É uma história famosa. Para quem faz o curso de comunicação social, jornalismo, enfim. Provavelmente, talvez, você já tenha ouvido essa história. Mas há uma história daquela noite que é pouco conhecida. Aconteceu num colégio batista, no interior. Funcionava num sistema de internato. Os alunos moravam na escola. Havia um aluno, ele ouviu a transmissão e ele pensou que era o fim do mundo. Ele correu pelo campus à noite, gritando: o mundo está acabando, o mundo está acabando, o mundo está acabando. E ele correu até a casa do capelão, era um colégio batista, a casa do capelão, e ele bateu desesperado à porta da casa do capelão. Quando o capelão abriu a porta, o garoto gritou: o mundo está acabando hoje à noite, e eu não estou pronto para morrer, eu não estou pronto, por favor me diga como eu posso me preparar para a morte. O capelão sentou-se com ele, conversou sobre entregar o controle da vida a Jesus, e naquele momento de desespero, o jovem entregou sua vida a Cristo. Claro, irmãos, no dia seguinte, todo mundo sabia que as notícias no rádio eram falsas, e aquele menino que havia cruzado o campus, gritando que o mundo estava acabando, tornou-se motivo de chacota para os outros alunos. Ele estava tão envergonhado que ele estava pensando em deixar a escola, de tanta vergonha. Mas no culto da capela, daquele dia seguinte, o capelão mandou o jovem se levantar, aquele jovem. Todos riram enquanto ele se levantava. E o capelão disse: olha, eu admiro a coragem desse jovem, porque ele foi honesto o suficiente para admitir que ele não estava pronto para morrer. Será que todos vocês estão prontos para morrer? Se você acha que não está pronto para morrer, você está disposto a admitir, como o nosso amigo aqui fez ontem à noite? E com isso ele concluiu suas palavras. Aquele estudante medroso acabou se tornando um missionário e passou a vida dizendo às pessoas como se preparar para a morte. E eu termino perguntando: você está pronto para morrer? Você está pronto para morrer? Os marcianos não pousaram ontem à noite, nem vão pousar. Mas nós não sabemos quando Jesus voltará, e nós também não sabemos quando Ele nos chamará. Mas a pergunta não é quando essas coisas acontecerão, a pergunta é: você está pronto? Você está pronto para morrer? Você está pronto para encontrar-se com o Senhor? Como João Batista, o nosso trabalho é dizer às pessoas: Jesus está voltando. Você está pronto para encontrá-lo? Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu não vou facilitar para você.